Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não iniciava um vídeo com esse bordão, hein? Mas o episódio de hoje, digamos, foi convidativo para iniciar assim. Mas chega cá pertinho, pega aí seu dispositivo e comenta para mim quais seriam os destinos turísticos para se passar umas férias bem legais aí que vocês elegeriam. Pensa aí num top 10. Mas férias dos sonhos, hein? Muitos certamente vão mencionar a extraordinária Cancún, não é? Aquela cidade mexicana que se transformou em um centro turístico muito importante do mundo. E os atrativos, além, claro, da beleza natural exuberante, são o resultado dos investimentos na infraestrutura hoteleira de nível internacional, ao mesmo tempo em que foram preservadas a cultura ancestral das cidades maias do local e entornos. Essas cidades foram fundadas no período pré-colombiano, ou seja, antes da chegada dos navegadores espanhóis e demais europeus aqui nas Américas. Enfim, galera, no nosso episódio de hoje, ambientado nesse paraíso, nós vamos falar e conhecer também a história do menino Charlie Boo e sua tragédia pessoal, quando ele foi atacado por um predador cruel que continua à solta e que não responderá na justiça pelo crime que cometeu. Pois é, uma história bem insólita. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente prosseguir, já sabe, né? Aquele ritualzinho básico. Pega aí seu chazinho, sua água, seu café, clica no like. Deixa um comentário pra mim, pode ser aí os locais turísticos que vocês elegeriam como os melhores para se passar umas férias ali. Não os melhores, mas os mais legais. Ou entre os mais legais. E galera, a história de hoje é uma experimentação, um episódio um pouco diferente que talvez relembre lá o começo do canal. Espero que vocês gostem, tá? A história tem muitos elementos insólitos, então pode se enquadrar aí no True Crime como um gênero, apesar de não ser necessariamente um crime, mas talvez possa ser. Mas inclusive essa é uma das respostas que eu queria ouvir de vocês no final, combinados? Então, segura aí, no final vocês me respondem isso e vamos aos fatos. Tudo teve início em 2021 com o planejamento de férias da norte-americana Jennifer Boo, de 50 anos de idade, e seus dois filhos, Charlie, de 12 anos, e o Johnny, de 7. O destino escolhido foi Cancún, e a hospedagem reservada foi o Clube Med Cancún, definido como um eco-chique, e pelas imagens, certamente um pedaço do paraíso. Então assim a família arrumou as suas malas e partiu. Já em 18 de junho de 2021, após o jantar, lá pelas 21 horas, enquanto a Jennifer permanecia no restaurante conversando com outros hóspedes, os meninos se divertiam brincando com crianças da mesma idade, sem a presença de um recreador ou responsável. Tudo perfeitamente normal, até o momento em que os meninos decidiram brincar de esconde-esconde e um deles sugeriu a Charlie para se esconderem nas escadas do deck que davam acesso à lagoa, que fica dentro do resort, um lugar não frequentado àquela hora da noite e também pouco iluminado. O que eles nunca poderiam imaginar era que um predador estava nas sombras à espreita, pronto para atacar e levar Charlie quase à morte em uma luta totalmente desleal. Há muito tempo, os crocodilos e demais animais da mesma família de répteis são considerados máquinas de matar. Eles são predadores ferozes que atacam e matam brutalmente cerca de 1.000 pessoas por ano, muito mais do que os famosos e malvados tubarões. Pois bem, foi um animal destes, com cerca de 4 metros de comprimento, que agarrou a perna de Charlie e o levou para dentro da água como um petisco a ser saboreado no jantar. Nesse caso, o que mais nos chocou foi que o menino, totalmente desinformado da presença de crocodilos na lagoa dentro do resort, não fez nada bobo ou perigoso que realmente o colocasse em risco, visto que as reportagens explicam que o crocodilo que o atacou saltou da água e o capturou. Pois é, pessoal.
Não sei quanto a vocês, mas nós aqui ficamos bem chocados ao saber disso, dessa habilidade aí dos crocodilos. Ou seja, mesmo que as presas estejam longe e em aparente segurança, elas facilmente podem ser alcançadas pelas imensas e poderosas mordidas desses gigantes da natureza. O Charlie nem entendeu o que estava acontecendo quando ele sentiu sua perna ser presa e puxada. O menino gritou desesperadamente enquanto era arrastado para a água e submerso. Seu companheiro de brincadeira, que estava mais próximo dele, também pediu socorro. Assim, uma mulher rapidamente correu e foi a primeira a ver o que estava acontecendo. Era uma luta desleal, como mencionamos, pois qual a capacidade de defesa de um pré-adolescente pesando em média 35 quilos tem diante de um animal desses, próximo de 400 quilos, e especialmente desenvolvido para matar? Algumas espécies de crocos possuem até 80 dentes, com uma mordida de 2 toneladas de força, ou o suficiente para quebrar os ossos de um mamífero de grande porte, como por exemplo, cavalo, boi ou uma zebra. Ou seja, um ser humano desprevenido tem 0 chances de sobreviver. Quando Jennifer, a mãe, ouviu a gritaria e o movimento no deck da lagoa, ela também correu para lá e não conseguiu encontrar os filhos. O pequeno Johnny estava petrificado em um canto, consciente que seu irmão estava ali perdendo a vida e possivelmente sendo devorado vivo. E dentro da água, o Charlie passava pelos minutos mais longos de sua vida. Ele tentou se segurar nos degraus da escada, mas ele não tinha forças. A possibilidade dele se afogar também existia, e o menino sentia os dentes do réptil cortando a sua carne e o seu corpo todo amolecendo pela dor e pela maciça perda de sangue. Aí, pessoal, não sei vocês, mas tem uma diferença gigante entre assistir a um filme de TV com esse tipo de história, seja com tubarão, baleia, orca ou outro animal atacando humanos, e acompanhar uma história real como essa. O Charlie sobreviveu graças a 3 homens, creio que um deles funcionário do Clube Med, que sem pensar na própria segurança e na possibilidade de haver outros crocodilos por ali próximos, eles entraram na água e lutaram bravamente com o gigante. A tentativa inicial de parar o animal e tentar abrir a sua boca, obviamente falhou. Contudo, um dos homens pegou uma almofada e cobriu os olhos do animal. E isso também não foi nada fácil. E o outro homem com um pedaço de pau golpeava firmemente a cabeça do predador. Uma cena de absoluto terror, com pessoas gritando e o menino se esvaindo em sangue. O crocodilo, quando teve sua visão encoberta, relaxou a mordida e então os homens finalmente conseguiram soltar a perna de Charlie da boca do animal. Eles todos saíram então da água, se afastando rapidamente da borda do deck. O Charlie recebeu ali mesmo os primeiros cuidados e foi enrolado em cobertores para sua temperatura corporal não baixar mais. Sua perna ferida foi envolvida com bandagens e toalhas. A ambulância demorou inacreditáveis 30 minutos para chegar no Clube Med, para enfim prestar o devido socorro ao menino. Jennifer, que inicialmente se descreveu como um touro dentro de uma loja de porcelanas, após se juntar a Johnny e a Charlie, sofreu em silêncio durante esse tempo de espera, sem saber se o filho estaria vivo quando os médicos chegassem. Ao entrarem no hospital, a equipe que o atendeu foi franca em não alimentar as esperanças dela. A vida de Charlie continuava em risco pela hemorragia, pelos graves ferimentos sofridos. Foi dada como certa a necessidade de amputação da perna do menino, isso porque os tecidos estavam contaminados por determinadas bactérias encontradas na boca dos crocodilos. Uma vez que pedaços de carne e restos de suas vítimas permanecem entre os dentes dos répteis e apodrecem lentamente, tornando as mordidas duplamente fatais. Pois é, meus caros, contra todos os prognósticos médicos, essa história teve um final feliz. Até por isso, ela tem lugar aqui no Insólito. As imagens mostram uma perna de Charlie já na fase final de recuperação, desinchada e cicatrizando.
O menino ficou 4 semanas internado e recebeu o melhor tratamento médico disponível, contudo, absolutamente tudo custeado pelo hotel, para ele e sua família. Menciona-se também que ele, entre outros procedimentos, recebeu 15 tratamentos de câmera hiperbárica e foi colocado em um gotejamento de vitamina C. E nessa parte não podemos dar muitos detalhes do porquê desses procedimentos. Então fica o meu convite aqui aos colegas da área médica que possivelmente acompanham o Insólito, poderem comentar aí pra gente o porquê desse procedimento. Fato é que todos esses procedimentos aí renderam ótimos resultados. Eu espero, inclusive, que essas fotos que eu disponibilizei para vocês aqui no vídeo não censurem o material todo, não é? O transtorno de estresse pós-traumático é definido como uma perturbação mental em resposta à exposição a eventos traumáticos, como por exemplo agressão sexual, guerra, acidente de automóvel, assaltos ou outro tipo de ameaça à vida da pessoa. Seus sintomas mais comuns são pensamentos, sentimentos ou sonhos perturbadores relacionados com o que aconteceu. Em casos mais severos, as vítimas podem até mesmo atentar contra a sua própria vida. Em relação ao nosso protagonista, o pequeno Charlie, como foi esse transtorno? Aparentemente, o trauma não existiu. A maior prova disso é o que o próprio Charlie disse a um entrevistador às vésperas do Halloween de 2021, apenas 4 meses depois dele ter sido atacado. O menino, juntamente com Adlai e Nathan, 2 dos seus melhores amigos, eles estavam ali juntos debatendo sobre as fantasias, que eles iriam utilizar na tradicional coleta de doces da Noite das Bruxas. 2 anos antes disso, o Charlie e o Adlai construíram ali uma aranha gigante de papelão e foram para o Halloween. Porém, agora eles imaginaram construir um traje no qual os 3 pudessem entrar. Então eles cogitaram fabricar algo como uma lagarta e, por fim, eles decidiram fazer um crocodilo, depois de tudo o que aconteceu naquelas férias lá em Cancún. Para o Charlie, essa fantasia também foi uma comemoração pelo fato de ele ainda estar vivo, apesar de ter sido atacado por um crocodilo. Vejam só, o traje utilizou uma variedade de materiais, incluindo barras de metal, tubos de PVC e papelão. Os amigos passaram juntos pela fase do projeto, da fabricação de um protótipo e, por fim, da construção da fantasia completa. O produto final acabou sendo um enorme crocodilo verde em que Charlie, Adla e Nathan podiam colocar suas cabeças enquanto caminhavam em fila. O réptil realista também incluía uma boca com dentes afiados, que tinha a capacidade de abrir e fechar. O menino declarou mais tarde: "Os vizinhos todos disseram que ganhamos o prêmio de criatividade no Halloween." Ele riu ao contar que algumas crianças menores ali pensaram que era um dragão. Ou seja, psicológica e emocionalmente, esse foi outro passo positivo no processo de recuperação do Charlie. Quanto à parte física da cura, o fato era ainda muito recente, de maneira que ele ainda mancava um pouco para caminhar. Mas o garoto estava disposto a treinar duro para voltar a jogar futebol, que era sua grande paixão, sem nunca esquecer que os graves ferimentos que sofreu no ataque o fizeram perder metade do seu sangue, e os médicos estavam pessimistas em relação a salvar sua perna ferida, principalmente pelas infecções causadas lá pelas mordidas do animal, conforme mencionado. A Jennifer, a mãe do garoto, profundamente afetada pelo acidente, estava empenhada em uma missão pessoal de alertar turistas desavisados do real perigo da proximidade dos crocodilos nesses resorts em Cancún. A opinião dela é que deveriam existir avisos nos aeroportos e hotéis do local, e em especial, claro, no caso da lagoa lá do Cancún Med. Certamente ela deveria ficar bem separada da área onde os turistas circulam livremente. O próprio menino acrescentou: "Eu quero que as pessoas saibam que elas podem morrer dentro do hotel, caso se aproximem daquela escada." Contudo, galera, aparentemente a indústria hoteleira da cidade de Cancún não tem a mesma opinião da família Bu. Isso sabemos por vários outros casos parecidos, a maioria de ataques fatais que circulam na web. Pois é, e aqui eu volto lá na introdução quando eu falei pra vocês, lembram?
Será que esse caso pode se enquadrar num episódio de True Crime? True Crime enquanto gênero, claramente, né? Tem muitos elementos insólitos e medonhos na história. Mas teve crime aí, galera? O que vocês acham? Tenho certeza que muitos de vocês aí possivelmente já inclusive devem ter estado lá nesse resort, não é? Ou próximo ali. O que vocês acham? Você acha que a família Bull tá certa em cobrar ali que esse lugar esteja repleto de avisos? Eu mesmo nunca fui e tenho minhas ressalvas. Se for, não vou tirar os olhos das crianças nem por um segundo. Muito medo, né? Se o crocodilo, lembra que ele pula, ele pode saltar. Se você tá ali, de repente, sei lá, imagina um bicho de 4 metros dando um salto. Você tem uma distância segura no mínimo uns 10 metros, né? Pra você estar ali da lagoa. Senão o cara dá um bote em você ali e um abraço. Ranquei! Mas quero saber a opinião de vocês, como sempre, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse episódio. Foi só um acidente? Negligência? Espero os comentários aí, fechou? Muito obrigado pela companhia de sempre. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.